Olá, boa noite. Este é Boa noite. mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Crum TV. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje e apertar o joinha do canal para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo, também não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. A live de hoje é super interessante, porque nós vamos falar um pouquinho de psicologia, nós vamos falar sobre a mente humana, sobre dor, sofrimento. Mas antes da gente iniciar a live de hoje, eu queria apresentar a nossa convidada. Ela é psicóloga, ela é estudiosa, ela é preparada, ela trabalha na área, que é a doutora Thaline Lima. E antes de fazer as primeiras perguntas, eu vou dar 2 minutos para a nossa convidada de hoje se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite, doutora Thaline Lima, seja bem-vinda. Poxa, que boa noite, hein, Caio? Muito obrigada, viu, doutor Caio? Eu queria dizer que eu estava ansiosa, né, por esse convite, porque há tantos anos que eu ouço falar do doutor Caio, né, através do nosso amigo em comum, Eliel, né? E para um tema que eu já vinha abordando, né, no começo de janeiro, que é sobre as emoções. Então, né, quero também fazer o convite para todo mundo aí que está assistindo, tirar um tempinho para a gente fazer esse bate-papo, que eu vou tentar não ser muito palestrinha. Vamos tentar conversar mesmo, né, para poder todo mundo ter bom proveito, conseguir absorver e sair daqui com um aprendizado. Para quem não sabe, a doutora Thaline Lima, ela é uma das grandes referências da psicologia no estado do Amazonas. Ela é um dos orgulhos do estado, assim como o nosso amigo em comum, o Eliel Santos, que é um dos grandes escritores do estado do Amazonas. E só vem aqui no meu programa, doutora Thaline, os melhores, tá? Não é questão de vaidade e ego, não, mas eu só chamo os melhores aqui no meu programa. Bom, então vamos começar a live de hoje. Doutora Thaline, eu vou começar com as perguntas fáceis. O que lhe motivou a estudar, se formar e trabalhar com a psicologia? Bom, vamos lá. Né? Já me apresentou, me chamo Thaline Lima. Meu primeiro contato com a psicologia, doutor Caio, foi no meu primeiro trabalho. Eu fiz um estágio na Secretaria de Cultura, né, que é uma secretaria do órgão público, e lá eu pude lidar com as principais demandas da rede pública. Meu estágio era em escolas públicas, na área de um projeto que era voltado para crianças e jovens, né, e adolescentes, para promover cultura com estudos de música, arte, dança. E no meu estágio eu tive contato com várias histórias, né, de famílias, de adolescentes que participavam desse projeto e que precisavam muito desse projeto, né? O doutor Caio sabe, né, no nosso processo de desenvolvimento, a gente precisa ter acesso a esses programas sociais, a importância desses projetos, né, para desenvolver a personalidade das crianças e dos adolescentes, principalmente aqueles que não têm renda, né, para acessar esse tipo de entretenimento, esse tipo de conhecimento. E aí esse foi o meu primeiro contato com as profissionais que faziam visitas num projeto, que eram profissionais do CREAS, né? Eram psicólogos sociais, assistentes sociais, que faziam acompanhamento de alguns adolescentes e crianças de casos específicos. E aí eu estava no ensino médio, né, quando eu fiz esse estágio, e foi então que eu comecei a amadurecer a minha ideia que eu queria ser uma profissional da área de psicologia, e mais dentro da faculdade foi que eu, de fato, amadureci a ideia de ser uma psicóloga social, e, né, inclusive, fui servidora pública, né, numa secretaria de Estado por 2 anos. Segunda pergunta: o que a psicologia promoveu de desenvolvimento, de positividade, de coisas boas para ti? Essa pergunta é bem curiosa, sabe? Porque no decorrer da minha graduação eu fiz vários estágios. E um que move, né, essa pergunta
foi um estágio que eu fiz na área clínica, né? Hoje eu estou trabalhando em psicologia clínica, em que a minha supervisora clínica falou: vocês podem muito bem usar o conhecimento de vocês para vocês, né? Então, é claro, assim, que a gente vai entrar em algumas metáforas, né? Por exemplo, santo de casa não faz milagre, mas todo o conhecimento, né? Eu acho que, inclusive, isso é uma proposta muito, né, do canal, quando eu tive o conhecimento do seu canal, que é a questão dessa busca do conhecimento. Então, quando a gente trabalha, né, com uma profissão, a gente está em busca, né, desse conhecimento e nada mais justo, né, e de agregar esse conhecimento para a nossa vida, né, as nossas lições, as nossas vidas e tudo que ocorre. Eu, inclusive, durante a graduação, eu fiz, né, terapia, estive em processo psicoterápico, que é fundamental, né, que todo psicólogo, né, no decorrer da sua graduação, ou inclusive quem antes de escolher a profissão, passem, né, pelo processo psicoterápico para estar nesse autoconhecimento e poder, né, se for trabalhar com psicologia clínica ou qualquer outra área da psicologia, ter bem esclarecido as suas questões, né, pessoais, né, e de autoconhecimento, né, mas óbvio, né, não somos máquinas, não somos robôs, podemos a qualquer momento retornar e também estar todo o tempo em autoconhecimento. Excelente. Agora vamos entrar no tema de hoje. Doutora Thaline Lima, nos explique o que seria dores emocionais. O que é isso? Bom, vamos lá. Eu acho que o principal dessa tua pergunta, né, Caio, é como as pessoas pedem ajuda. Né? Existem várias formas e em qualquer momento da nossa vida, não estou falando só em situações em que nós estejamos, né, na fase adulta, mas também na infância ou na adolescência, nós passamos por momentos que são difíceis de lidar. E nós nos perguntamos por que estamos passando por isso, o que eu vou fazer agora, ou não consigo lidar com isso, ou estou muito triste, estou sem vontade de ir para o trabalho. Então, vários questionamentos pessoais nossos nos levam a procurar ajuda. Né? E né, das complexidades do ser humano, né, que é a questão fisiológica, os pensamentos, as emoções vai ser uma das nossas facetas, né, uma das facetas do que é ser humano. Né? E as emoções, quando elas estão num conjunto de excesso ou de privação, né, ou pela ausência, né, aqueles relatos, por exemplo, que nós temos de eu não consigo sentir nada, eu não consigo ter motivação, então, ou pelo excesso ou pela privação, pode gerar dor, né? Então, o que é essa dor emocional? Nada mais é, Caio, do que, e todo mundo, né, que está ouvindo, do que o conjunto das reações fisiológicas que nós temos com as nossas experiências de vida, certo? Então, vamos lá. Nós temos 5 emoções consideradas básicas. Isso eu já estou entrando, né? Eu gosto muito de falar em questão teórica, porque quem vê que se interessa vai pesquisar na área, né? Então, eu tenho uma especialização em neuropsicologia, então o que eu vou falar agora é muito dentro dessa área da neuropsicologia. Quem tiver interesse, eu posso deixar meu contato também, quiser mandar pergunta, dúvida. Então, assim, a gente vai trazer aí um arcabouço da neuropsicologia e da neurociência que vai dizer que essas dores emocionais, elas são esse conjunto, né? Então, a gente tem 5 emoções básicas que seriam a raiva, a tristeza, o medo, o nojo e... Eu já falei... Raiva, o medo... Desculpa, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer. Tá. A raiva, a alegria, o nojo, a tristeza e o medo. Né? E elas vão ser emoções
consideradas, né, básicas, primárias, na verdade, e as dores emocionais, elas vão ser essas emoções com os significados que a gente vai lidando no decorrer da vida, né, junto com o acesso a essas questões fisiológicas e os significados, que aí vão entrar as emoções mais complexas, né, por exemplo, uma emoção é um sentimento de vergonha, de culpa, vê a diferença? Né? Por exemplo, se eu machuco o meu pé no dedinho quando eu passo em casa, bato na mesa, eu sinto a dor. Pá, fisiológico, direto, né? O contato físico. Né? Se eu tenho, agora, se eu crio, né, o significado de estar chegando em casa, tarde em casa, e ouço o barulho da moto, né, distante, antes de chegar em casa, 2 caras passando numa moto, eu crio significado para o medo de repente ser assaltado, né, ao caminho de casa. Então, essas dores emocionais, elas são essas nossas emoções com as experiências que nós temos de vida, né? E aí, por exemplo, 4 exemplos que eu posso dar aqui, né? Já falei um, que é a rejeição, né? A culpa, né? A questão também do sentimento de abandono, perdas e traumas e baixa autoestima. Né? Então, assim, são dores emocionais que né, estou somente dando exemplo, nós vamos ter infinitas discriminações e nomenclaturas, né, para o sentimento humano, porque somos seres complexos, né, que seriam, né, exemplos de dores emocionais. Vou te dar um caso concreto para tu explicar se tem a ver com dores emocionais ou não. Claro. Na época dos nossos pais e avós, isso acontecia, mas na nossa época, o que eu vou te falar agora, está acontecendo demais. Vamos lá. O que eu conheço de pessoas que tiveram inúmeras decepções sentimentais com o namorado, namorada, marido, esposa, depois que tiveram frustrações sentimentais, essas pessoas passaram a perder a capacidade de se apaixonar e amar uma nova pessoa. Essa dificuldade de se apaixonar e amar uma nova pessoa seria uma dor emocional ou não? Vamos lá. Caio, a gente, assim, quando a gente... O principal ponto, né, de um psicólogo, quando ele vai trabalhar com um cliente ou um paciente, é considerar a sua história individual de vida, certo? A gente tem na psicologia mais de 250 teorias que embasam a psicologia, mas algo que é comum a todos é que cada vida, cada paciente vai ser único, tá? Então, eu quero fazer esse parêntese para poder eu entrar dentro do teu exemplo e dizer que esse teu exemplo, né, as pessoas não compreendam, que sejam para todas as pessoas que estão ouvindo, né? Mas vamos pensar da seguinte forma, né? Que essa pessoa deu um significado, né, para essa decepção amorosa. E ela pode ter criado, né? Se ela, na verdade, esse sentimento de que ela não quer mais ter essa decepção amorosa, se ela não quer mais ter contato com esse sentimento, ela vai evitar qualquer tipo de relacionamento, digamos, sério, considerado sério ou não, né? Ela pode começar a desenvolver estratégias de ficar evitando ter esse tipo de contato ou evitar esse tipo de relacionamento sério, por conta que ela está ainda com aquele sentimento, vamos dizer que ela, né, criou o pensamento, né, desenvolveu, na verdade, esse pensamento, que a qualquer momento ela pode ser abandonada, né? Vamos dar esse exemplo assim. Então, o que vai levar, de repente, num processo a ela compreender quais seriam os sentidos, né, desse pensamento, né? E aí a gente tem que observar se isso está sendo, de fato, uma dor emocional para ela, isso está prejudicando ela nas relações dela, no trabalho, na amizade, na relação afetiva amorosa, isso está gerando algum tipo de sofrimento para ela? Porque pode ser que vamos lidar com esse exemplo da hipótese de que não está.
né? De repente, realmente ela colocou outras prioridades na vida dela, como uma carreira profissional, ou de repente ela colocou outra prioridade como ser uma grande artista, não sei, ela colocou outras prioridades na vida dela e esqueceu aquela questão afetivo-amorosa. Pode ser também, né? Mas agora, quando a gente fala de sofrimento, de excesso, de repente esse tipo de experiência tenha gerado hoje para ela a questão da solidão, do isolamento, isolamento, né, de amigos, família, do trabalho, aí sim a gente pode estar, né, conversando sobre, de repente, entrar num processo psicoterapêutico, né, estar em busca de algum profissional para resolver realmente essas questões. Não sei se respondeu bem, ficou alguma dúvida? Respondeu bem. O que me assusta é que esses casos estão crescendo muito na sociedade, isso é bem perceptível. Uhum. Tem um outro assunto que eu não sei se seria dores emocionais, vamos ver se a doutora me explica. Tem um outro fenômeno acontecendo demais hoje em dia, demais, que é o fanatismo político. Então você tem fanatismo político de um lado e de outro. Uhum. Pessoas das inteligentes, sábias, imbecis e retardadas, todas no Salva Um, aumentou o número de fanáticos por um político ou por um partido específico. Esse fanatismo ideológico que não admite que o seu ídolo seja imperfeito e que erre. Seria fruto de dores emocionais, pelo descontentamento que a política trouxe para todos? Seria imaturidade? Seria o quê? Eu adorei a pergunta, sabe por quê? Porque foi de 8 para 80, foi do amor para a política. Adorei a pergunta. E aí, já para a gente adocicar e não amargar, né? Porque eu também adoro discutir política, mas eu estou aqui como profissional, né? Para não amargar o assunto, eu vou continuar no exemplo do amor. Mas eu vou tentar fazer um comparativo. O amor, Caio, ele é uma construção social, certo? A gente tem conceitos do que é o amor, né? A gente tem aí antropólogos, sociólogos que em várias culturas vão descrever o amor de uma forma diferente. O amor ocidental, o amor oriental, o amor familiar, o amor parental, o amor afeto amoroso de casal, né? Então o amor, ele é uma construção social. A questão da gente sofrer por amor é porque, enquanto a gente está envolvido naquele relacionamento, lembra das emoções que eu falei? A gente vivencia as emoções. Então, a gente cria sentidos das emoções que nós temos com o significado das coisas, que no caso é a construção social do amor. Vamos tentar imaginar que a questão do fanatismo entra, então, né, nessa mesma seara. A gente tem a construção social, as ideologias, né, as construções ideológicas do que é a direita, do que é a esquerda, do que é o neoliberal, do que é o processo, né, econômico, toda essa questão, né, das ideologias políticas, e nós somos seres complexos que, ao tentar defender, né, ou construir, né, ou defender, né, as nossas ideologias, não vamos pensar que vamos ser robozinhos e vamos reproduzir, não. Nós vamos estar envolvidos com várias emoções, né? Então, a gente pode estar no caloroso, né, da emoção, tá com raiva, né, ou, de repente, triste, né, ou então, assim, mais envergonhado, aquela pessoa que está em cima do muro, não quer falar nem sim, nem que não, para não... Né, então, a gente vai ter aí também percorrer, né, essas emoções. Então, assim, eu acredito que respondendo a pergunta, nós temos, né, a questão das emoções, né, que podem, né, claro, gerar as dores emocionais. Não, porque não vamos excluir, de repente, a hipótese, né, que aí a gente tem aí a questão que está aí, né, urgindo aí a questão do cancelamento nas mídias, né,
que é a questão daquela pessoa que é cancelada nas mídias, ou aquela pessoa, né, que está sendo vitimizada nas mídias, né, por uma ideologia. É óbvio e evidente que, como seres complexos que somos, nós vamos estar passando por algum tipo, né, de emoção e intensidade, vamos dizer assim. E aí a questão das dores emocionais vai ser muito particular de cada um. Mas, partindo da premissa, né, que a construção social de um conceito nós podemos, né, claro e óbvio, né, passar pelos sentimentos e pelas emoções, aí sim. E aí entra a questão do ponto-chave. Lembra que eu falei, e aí se essa pessoa em excesso está sofrendo com isso, está passando por um sofrimento, aí a gente vai ter que falar de repente, né, porque aí já é um pouco da técnica, não, da estratégia que eu uso, que é a questão das regulações das emoções, que é muito utilizado na neuropsicologia, né, onde a gente vai trabalhar as estratégias discutindo a questão da regulação das emoções, né, onde que a gente vai ter desenvolvimento da cognição, né, e entra mais particular na questão da psicoterapia, onde a gente vai conseguir, né, no autoconhecimento, desenvolver estratégias para a gente lidar com isso, para de repente numa discussão acalorada, né, conseguir respeitar tanto o que é do outro quanto o que é meu também, né, conhecer esse limite, porque quando a gente não conhece esse limite, a gente pode estar diante de uma desregulação emocional. Estamos caminhando para o final, eu separei mais 2 perguntas. A penúltima pergunta é ainda a continuação dessa. O que eu tenho observado? 2 situações. Como as pessoas vêm sendo vítimas de um Estado omisso, que não dá educação, não dá saúde, não dá segurança, não dá transporte, não dá emprego, não dá saneamento básico, não dá nada há anos, independente do governo que está, o brasileiro não suporta mais tanta privação, tanta carência, tanta necessidade e omissão do Estado. E esse excesso de frustrações com o governo e os governantes fez a galera ir para o radicalismo. E tem uma outra coisa que eu tenho observado também. Pessoas na sua vida pessoal, sentimental, profissional e material, cansada de tantas derrotas nessas áreas, tantas frustrações, tantas falências, elas, para não enlouquecer e não se entregar à depressão, elas focaram toda a sua atenção na política, como uma válvula de escape da sua realidade privada. E esse mergulho na política fanatizou essas pessoas. Eu tenho acompanhado essas 2 situações. A minha leitura dentro da psicologia está correta ou errada? Olha, Caio, assim, como eu falei lá, né? Profissionalmente, a gente precisa sempre analisar individualmente a história de cada um. Mas não significa que as questões elas sejam uma pessoa ela adoece só por causa uma pessoa ela não adoece tão somente pela sua história particular. Nós somos seres, né, sociais, onde, como lá no início eu falei, lembra que o meu envolvimento com a psicologia foi num programa social, né? Então, quando a gente faz a pergunta do porquê a pessoa está em sofrimento, ela é uma rede, né? Ela é uma rede do que acontece dentro da casa dela, do que acontece no trabalho dela, do que acontece dentro aqui, né, da cabeça dela, né? E então, quando a gente não consegue tá discriminando, né, ou nomeando, né, onde é que está doendo, para poder a gente estar resolvendo as nossas questões, o que a gente, né, humanamente acaba fazendo, o que a gente acaba se comportando, né, do hábito, é a questão das distrações, né? Então, assim, a gente vai criando válvulas, né, assim, de fugir, de escapar, né, de algum X da questão, né, e eu não diria a questão, né, do fanatismo, né, mas a gente vai criando essas motivações, né, e assim, né, tudo que é em excesso pode ser prejudicial.
E não diferente seria, por exemplo, na questão, né, do fanatismo dentro da política, né? Mas nós somos também seres sociais. E a gente não vai, né? E aí a gente não vai conseguir resolver todas as questões, né, da sociedade somente indo ao psicólogo. A gente vai ter que fazer a efetivação de políticas públicas, né? Porque a gente sabe que a gente está num país aí que precisa, né, está em desenvolvimento, né? A gente tem aí as estatísticas, né, de uma maioria que está numa classe média, de pessoas também numa taxa aí de pobreza que não tem acesso a questões básicas, né? E então, a questão, por exemplo, da violência com a pessoa, ela não está somente, por exemplo, numa violência doméstica, intrafamiliar, né? Ela está, às vezes, numa violência que é cometida, assim, no seu social, na sua sociedade. Como, por exemplo, quando ela não tem acesso a um direito que é garantido por lei. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento para que a gente consiga discutir politicamente a efetivação dos direitos, inclusive na saúde mental, que o Brasil precisa correr rápido, né? Porque com a questão da pandemia que veio, na minha leitura, nós não estávamos preparados na questão da saúde pública mental, né? A gente tem aí uma rede de saúde pública mental que já não dava conta antes e que agora precisa de muitas estratégias para ter que lidar. E que aí, eu confesso, né, que a questão do fanatismo, né, se torna muito complicada, porque a gente não precisa estar discutindo de forma violenta. A gente precisa trazer estratégias, projetos, propostas, dados, para que se consiga resolver essa questão de que também somos seres sociais, né? E para poder estar garantida também a questão da saúde mental, né? E assim, por fim, tentar, né, caminhar, né? Porque resolver, a gente é um mundo bem utópico, mas a gente consiga garantir a questão, né, básica, né, dos direitos humanos. Última pergunta. A mídia, principalmente em 2020, quando ela de manhã, tarde, noite, madrugada, de manhã, tarde, noite, madrugada, todos os dias, falando do número de mortos da pandemia, do número de infectados da pandemia. Esse tipo de jornalismo maçante, repetitivo, não provoca desequilíbrios e danos mentais aos telespectadores? Sim ou não? Como eu falei, tudo em excesso, né, pode gerar algum prejuízo. E aí, né, Caio, a gente tem uma questão. Eu não sou da área das mídias, nem, né, do jornalismo, mas existe sim o que eu vejo, né, na minha leitura, né, do que eu observo, né, um excesso da questão midiática, né, da questão, né, do que houve, né, do que aconteceu na pandemia. E aí a gente vai ter sempre os prós e os contras, né? E a forma que a gente pode lidar, né, porque eu sou muito dessa posição, né? Eu vejo o problema, mas eu não me sustento com o problema, eu quero saber o que dá para fazer. Então, assim, são as formas de lidar, de como a gente pode filtrar, né, essas questões, né? Então, eu cheguei a trabalhar com algumas lives em alguns grupos de idosos durante a pandemia, na Secretaria de Estado que eu estava, em que eu fazia grupos, né, e discutia sobre questões do dia a dia, né? Então, assim, se você está ficando 6 horas durante o dia todo, o que você está consumindo no seu celular? É só informação da pandemia? Bom, vamos tentar dosar isso aí, né? Porque se está gerando ansiedade, se está gerando, né, questões prejudiciais para o seu sono, preocupações, né? A gente precisa dosar aí. Então, a gente precisa ter esse filtro. Só que aí é que está um ponto. Como é que a gente vai conseguir esse filtro sem o conhecimento? Então, a gente precisa estar sempre, né, em busca desse conhecimento, principalmente verificando as informações, né? A gente tem aí também
a questão das fake news. Então, sempre, por exemplo, uma questão é sempre procurar outras fontes que não somente aquela que está sendo divulgada no seu feed, nas suas redes sociais, ou na sua timeline, ou como você lê, né? Ou no seu Facebook, ou no seu WhatsApp. Tente buscar outras fontes para conseguir verificar, né, a veracidade daquela informação ou não. E, no mais, se você se sentir muito exausto, né, ou se sentir muito abalado, ou muito preocupado com esse tipo de informação, claro, você vai ter que tentar equilibrar e tentar buscar, né, de outras formas. Ah, Thaline, mas tu tá falando para me distrair do mundo da realidade. Não, não é isso. Eu estou tentando, né, explicar um pouco, aproximar que as pessoas podem, né, consumir essas informações, desde que consigam, né, filtrar, né, absorver aquilo de uma forma que não seja somente excessivo, que não seja somente uma avalanche de informações. Até porque o nosso recurso, né, cerebral mesmo, a gente também tem um limite. Então, às vezes, a gente consome muito, e o que a gente armazena é aquela musiquinha chata da propaganda do comercial. Então, tipo assim, absorver informação com qualidade, né? Poder discutir, falar com uma pessoa, ei, você viu aquilo lá e tal que eu vi, né? Que aí você confirma com seus amigos, com seus parentes, né, com as pessoas próximas, se aquela coisa de fato é verdade, né? E aí, de repente, você até recebe uma crítica e muda, já deixa de seguir aquela pessoa e segue outra informação. Então, assim, a gente vai tentando, né, de certa forma, equilibrar essas informações e, de fato, né, Caio, acaba gerando, sim, e gerou, né, muito sofrimento. A gente sabe que, provavelmente, as próximas pesquisas dos próximos 5 anos vai desenvolver, de repente, um perfil de população brasileira que apresentou sintomas de ansiedade e depressão, né, pelo próprio questões que envolvem a questão do isolamento, da frustração, né, do medo, da ansiedade, da tristeza, né, a questão das perdas que tivemos. E perdas, eu vou dizer, não somente do luto e da pessoa física, né, de um parente ou não que morreu, mas, por exemplo, aqui no norte, a questão das enchentes, pessoas que sofreram com de desabamento, né, a questão de perdas de casa, né, em palafita, situações, né, de residência, ribeirinhos, né, que perderam com a enchente. Então, a gente tem vários significados, por exemplo, também para questões de perdas, né, não somente de pessoa física, mas também, né, de trabalho, pessoas que perderam trabalho na questão de desemprego, na pandemia, né? Então, assim, são várias questões mesmo de que intensificaram a questão do sofrimento, né? A questão da saúde mental no Brasil com a decorrência da pandemia. Doutora Thaline Lima, infelizmente, caminhamos para o final. Eu vou te dar 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores. Eu adorei as perguntas e eu estava vendo aqui alguns comentários, não sei se teve alguma pergunta ou comentário, mas eu vou deixar minha rede social, que é @psicólogataline, que se quiser mandar alguma dúvida ou pergunta, pode me mandar no Instagram. E a mensagem que eu queria dizer, né, que é um pouco do que eu trago, né, nas mensagens quando eu falo em saúde mental, que a gente tente ser mais nosso amigo do que nosso juiz, porque nós temos costumes de ser juízes do nosso comportamento, juízes dos nossos sentimentos, de estar julgando certo, errado, sim, errado, sim, errado. E o amigo é aquele que pega na mão, que dá uma batidinha no braço, assim, no ombro, e tenta compreender melhor. Então, quando a gente consegue ter essa relação de amizade com a gente consegue observar mais, né, onde que tá afligindo, onde que tá doendo, né, do que simplesmente ser juiz, né? Juiz a gente deixa para os outros, porque no dia a dia, todo lugar que a gente vai, alguém tá julgando a gente. Mas quando a gente é o nosso próprio amigo, a gente consegue compreender mais onde que dói, onde que a gente tem que melhorar, onde que a gente tem que... Doutora Thaline, muito obrigado. Uma honra ter sua presença. Tu ensina muito bem, tu tem uma excelente didática, uma excelente oratória. Parabéns. Você fala a língua do povo para que o povo entenda. Isso é libertador e lindo. Muito obrigado. Tem que falar, né, Caio?
não resolve. Corretíssimo. Quero agradecer também ao um dos nossos mediadores, que é o Eliel Santos, que é um brilhante escritor. Saudade dele. E é o filho do meu coração, o menino que eu botei no meu coração como meu filho. Quero agradecer a todos que curtiram, comentaram, compartilharam a live de hoje. Quero agradecer a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Quero agradecer a Cris De Pascoal, a presidente do nosso canal. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão. Obrigada, Caio. Abração para todo mundo.